O filho abandonou o pai cruelmente no dia de seu aniversário, mas se arrependeu quando viu a transformação que o homem teve enquanto estava longe. Antônio sempre acreditou que, depois da morte da esposa, a vida com Adriano seria mais próxima. Durante anos, dividiram a mesma casa, cada um com suas manias e rotinas, mas recentemente parecia que tudo se transformara em motivo de tensão. Adriano, agora adulto, queria liberdade, queria espaço, queria uma vida que, na visão dele, o pai estava atrapalhando. Naquela manhã de domingo, enquanto tomavam café, Adriano olhou para o pai e disse com firmeza que precisava conversar. Antônio continuou mexendo o café em silêncio até ouvir o filho dizer que estava na hora de cada um seguir seu caminho, que ele não tinha privacidade para nada e que a presença do pai estava pesando demais. Antônio ergueu os olhos, respirou fundo e respondeu apenas que já tinha pensado em se mudar, mas não parecia certo fazer isso. Afinal, aquela sempre fora a casa dele. Adriano rebateu, dizendo que, se o pai realmente quisesse ajudar, deveria considerar dar a ele a chance de ter o próprio espaço e começar uma vida de verdade. Antônio, surpreso, largou a colher e encarou o filho. "Você está mesmo dizendo que eu deveria sair da minha própria casa?" perguntou com a voz mais baixa do que gostaria. Adriano apoiou os cotovelos na mesa e respondeu sem hesitar que não se tratava apenas de sair, mas de dar a ele a oportunidade de cuidar do lugar e transformá-lo naquilo que sempre sonhou. "Se a casa fosse minha", disse Adriano, "eu poderia reformar, poderia trazer visitas, poderia ter uma vida normal, pai. Você não entende que eu já estou grande demais para viver como se fosse adolescente?" Antônio ficou em silêncio por alguns segundos, encarando o vapor que saía da xícara, e disse que não tinha certeza se aquilo era o certo, mas que pensaria a respeito. Os dias passaram, mas o assunto não morreu. Na noite de quarta-feira, enquanto a televisão fazia barulho na sala, Adriano voltou a falar. Disse que não via por que esperar, que aquilo era só uma formalidade, que mais cedo ou mais tarde a casa seria dele de qualquer jeito. Então, por que não fazer logo? Antônio respondeu que aquilo não era tão simples assim, que a casa tinha história, que cada parede guardava memórias da mãe de Adriano. Mas o filho insistiu, dizendo que não queria tirar nada do pai, apenas precisava começar sua vida de verdade. "Você não vai ficar sem lugar para morar", explicou Adriano. "Se quiser, eu mesmo ajudo a encontrar outra casa para o senhor, mas eu preciso que essa seja minha. Preciso ter liberdade." Na sexta-feira à tarde, Adriano chegou com os papéis preparados. Disse que tinha conversado com alguém que entendia do assunto e que bastava uma assinatura para resolver tudo. Antônio, sentado na varanda, pegou os documentos e ficou folheando como quem procura uma saída para não fazer aquilo. "Você tem certeza disso?" perguntou, sem tirar os olhos das folhas. Adriano respondeu que nunca teve tanta certeza na vida. Antônio insistiu, perguntando se ele não ia se arrepender, se não era precipitado. Adriano balançou a cabeça e disse que não, que só queria finalmente ter algo para chamar de seu. Antônio deixou os papéis de lado e disse que aquela casa tinha sido construída com muito esforço, que cada centavo usado ali tinha vindo de anos de trabalho pesado e que não era fácil abrir mão assim. "Eu sei, pai", respondeu Adriano, "mas o senhor sempre disse que queria o meu bem. É disso que eu preciso agora. Não é só pela casa, é pela minha vida. O senhor sempre me ajudou em tudo, só falta me ajudar nisso." Antônio fechou os olhos por um instante. Respirou fundo e disse que precisava pensar mais um pouco. Adriano cruzou os braços e respondeu que já tinham falado demais sobre isso e que não fazia sentido adiar. Agora, uma pausa rápida. Para continuarmos trazendo essas histórias inspiradoras de forma gratuita, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever no canal. Nos conte de onde está assistindo essa história nos comentários. Muito obrigado, e vamos continuar com a história. No dia seguinte, enquanto almoçavam, Adriano trouxe o assunto de novo. Disse que tinha marcado o horário no cartório, que estava tudo pronto, que só precisavam ir lá. Antônio perguntou por que tanta pressa, mas o filho respondeu que não era pressa, era necessidade. "Eu não posso planejar nada, pai", disse ele. "Não posso reformar, não posso mudar nada, não posso nem trazer as pessoas que eu quero.
Parece que a minha vida está parada. Antônio ouviu tudo calado, até que Adriano disse que, se o pai realmente confiasse nele, faria aquilo sem medo. Na segunda-feira seguinte, eles foram ao cartório. Antônio ainda parecia indeciso, mas Adriano falava com tanta convicção que parecia impossível dizer não. Enquanto esperavam para assinar, Antônio comentou que esperava não estar cometendo um erro. Adriano disse que não, que aquela era a melhor decisão para os dois, que o pai ficaria mais tranquilo em outro lugar e que ele, Adriano, finalmente poderia seguir a própria vida. Quando chamaram seus nomes, Antônio pegou a caneta com a mão trêmula. Olhou para o filho e perguntou mais uma vez se ele tinha certeza. Adriano assentiu e disse que era para o bem deles. Com um suspiro pesado, Antônio assinou os papéis, sentindo como se estivesse fechando um capítulo da própria vida. Adriano sorriu satisfeito, agradeceu e disse que agora sim as coisas começariam a melhorar. Antônio, tentando acreditar nisso, apenas respondeu que esperava estar fazendo a coisa certa. Nos dias seguintes, percebeu que Adriano começou a dar pistas de que faria algo especial para o aniversário do pai. Falava de surpresas, de comemorações diferentes, e Antônio começou a imaginar que talvez aquele fosse um sinal de que a relação dos dois finalmente iria melhorar. No dia do aniversário, Adriano apareceu cedo no quarto do pai, chamando-o com uma empolgação que parecia verdadeira. Disse que havia preparado uma surpresa e que seria um dia diferente, especial, algo que eles nunca esqueceriam. Antônio, ainda sonolento, sorriu ao ver o entusiasmo do filho e respondeu que estava curioso para saber o que ele havia planejado. Adriano apenas disse para se arrumar logo que o dia seria longo e que queria aproveitar cada minuto. Antônio levantou-se, tomou um banho rápido, vestiu a melhor camisa que tinha e saiu de casa com o coração cheio de esperança, pensando que talvez aquele fosse o recomeço da relação deles. Quando entrou no carro, Adriano falava sobre como estava feliz por finalmente poder fazer algo para o pai, já que ele sempre tinha se sacrificado por ele a vida inteira. Antônio ouviu aquilo com os olhos marejados e disse que não precisava de nada grandioso, que a única coisa que queria era vê-lo bem e feliz. Adriano garantiu que seria um dia inesquecível e ligou o carro, seguindo pela estrada com um sorriso que o pai interpretou como carinho, mas que escondia outra intenção. As primeiras horas de viagem foram cheias de conversas leves. Adriano falou sobre como planejava fazer mudanças na casa, agora que estava em seu nome, e disse que talvez construísse um jardim nos fundos, algo bonito, com flores, para deixar o lugar mais acolhedor. Antônio comentou que a mãe dele sempre quis um jardim e que isso seria bonito de ver. "Vai ser perfeito, pai", disse Adriano, olhando pela janela. "Tudo novo, tudo diferente. A vida vai mudar muito daqui para frente." Antônio respondeu que estava feliz por ouvir aquilo, que sonhava em ver o filho amadurecendo e tomando as rédeas da própria vida. Com o passar do tempo, Antônio começou a estranhar a distância. Perguntou para onde estavam indo, mas Adriano desconversou, dizendo apenas que era parte da surpresa. A paisagem começou a mudar, as casas foram ficando raras e a estrada parecia cada vez mais deserta. Antônio comentou que não lembrava de ter vindo tão longe antes, mas Adriano garantiu que estava tudo sob controle e que logo chegariam ao destino. "Confia em mim", disse ele, com um sorriso que agora parecia diferente, quase nervoso. Antônio, tentando não estragar o clima, decidiu não insistir. Depois de mais algum tempo, Adriano parou o carro no acostamento de uma longa estrada, cercada apenas por campos e algumas árvores distantes. Mandou o pai descer, dizendo que finalmente haviam chegado. Antônio olhou ao redor, confuso, e perguntou onde estava a tal surpresa. Adriano abriu o porta-malas, tirou uma mala pequena e uma garrafa de água pela metade e entregou ao pai. "Aqui está sua nova casa", disse ele, apontando para o nada em volta. Antônio soltou uma risada sem graça e perguntou se aquilo era uma brincadeira de mau gosto. Adriano respondeu que não era brincadeira nenhuma, que ele precisava de privacidade e que agora o pai teria todo o espaço do mundo para si. Antônio ficou parado, sem entender. "Você está falando sério?", perguntou com a voz falhando. Adriano disse que sim,
que agora poderia finalmente ter a vida que sempre quis e que o pai precisava aprender a cuidar de si mesmo sem depender de ninguém. Antes que Antônio pudesse reagir, Adriano entrou no carro, disse que tinha pressa e acelerou pela estrada, deixando o pai para trás com a mala e a garrafa de água nas mãos. Antônio permaneceu parado por alguns minutos, olhando a poeira levantada pelo carro desaparecer na distância, ainda acreditando que o filho voltaria para buscar-lhe, que tudo não passava de uma péssima piada. As horas foram passando, o sol subindo no céu e o calor ficando insuportável. Antônio bebeu a água, mas ela estava quente, quase sem matar a sede. Decidiu então começar a caminhar, seguindo a estrada na esperança de encontrar alguém. Depois de muito tempo andando, já com as pernas pesadas, viu ao longe uma porteira enorme e uma casa grande cercada por campos verdes que pareciam não ter fim. Aproximou-se devagar, com vergonha, e chamou na entrada. Um homem simples, de chapéu gasto e roupas marcadas pelo trabalho, veio atendê-lo. Antônio pediu desculpas pelo incômodo e perguntou se poderia beber um pouco de água, explicando que tinha passado o dia todo andando. O homem o convidou a entrar e trouxe um copo cheio, que Antônio bebeu de uma vez só, agradecendo repetidamente. Vendo seu estado, o homem perguntou o que tinha acontecido. Antônio hesitou, mas acabou contando que o filho o havia deixado naquela estrada, que não sabia para onde ir e que não entendia como as coisas tinham chegado àquele ponto. O homem ouviu tudo em silêncio e depois disse que entendia muito bem. Contou que tinha filhos também, mas que nenhum deles vivia mais com ele, porque todos só se aproximavam quando queriam dinheiro ou vantagens. Disse que, quando perceberam que não teriam nada de mão beijada, foram embora e nunca mais voltaram. Às vezes é melhor assim, comentou o homem, olhando para o campo. Nem toda separação é uma tragédia. Tem gente que só aprende o valor das coisas quando perde. Antônio perguntou como ele lidava com a solidão, e o homem respondeu que não estava sozinho, que tinha os trabalhadores da fazenda, as terras, e que aprendeu a dar valor a quem realmente queria estar por perto, não a quem só aparecia para aproveitar. Só então Antônio soube que aquele homem simples era na verdade Orlando, o dono não só daquela, mas de várias fazendas na região, um homem riquíssimo que escolhia viver de forma humilde. Orlando olhou para Antônio e disse que via nele alguém disposto a recomeçar, alguém que poderia aprender a viver de outro jeito. Convidou-o para trabalhar na fazenda, dizendo que teria casa, comida e, principalmente, uma chance de reerguer a própria vida. Antônio, ainda abalado, aceitou com um aceno silencioso, sem saber que aquele seria o início de uma nova fase. As semanas seguintes trouxeram para Antônio uma rotina completamente nova. Logo nos primeiros dias na fazenda, Orlando apareceu cedo no alojamento e disse que queria vê-lo ajudando no celeiro. Antônio respondeu que não tinha problema, que estava ali para trabalhar no que fosse necessário, e seguiu o homem sem fazer perguntas. Durante a manhã, Orlando observava de longe enquanto Antônio aprendia com os outros funcionários a separar a ração, limpar os bebedouros e fechar os currais. Ao meio-dia, quando todos se reuniram para almoçar, Orlando sentou ao lado dele e comentou que estava impressionado. Pouca gente chega aqui e trabalha desse jeito logo na primeira semana, disse, olhando-o com atenção. Antônio respondeu que não tinha outra escolha, que precisava aprender rápido para não ser um peso para ninguém. Orlando sorriu e disse que via potencial nele, que talvez não demorasse para ter tarefas mais importantes. No final daquela tarde, enquanto recolhiam as ferramentas, Orlando perguntou se ele se sentiria à vontade para ajudar na contagem dos animais na manhã seguinte. Antônio disse que sim, mas quis saber por que ele estava confiando tão cedo em alguém que mal conhecia. Orlando respondeu que não era sobre confiança, mas sobre observar quem estava disposto a aprender. Quem tem disposição para aprender, mais cedo ou mais tarde, aprende a fazer direito, completou. Antônio ficou em silêncio por um instante e disse que faria o possível para não decepcionar. Enquanto isso, na casa que agora estava em seu nome, Adriano recebeu Clarice com um sorriso que tentava esconder a ansiedade. Mostrou cada cômodo, dizendo que ali teriam uma vida nova, que poderiam reformar tudo juntos e que aquele seria o começo de uma fase diferente.
Clarice olhou para as paredes descascadas e perguntou se ele não tinha pensado em pintar antes de trazê-la. Adriano respondeu que a reforma seria feita aos poucos, que queria que ela desse opiniões e ajudasse a decidir tudo. Clarice franziu a testa e comentou que esperava mais, que imaginou uma casa mais moderna. A gente pode transformar esse lugar, disse Adriano, tentando não perder o entusiasmo. Vai ficar como você quiser, só preciso de tempo. Nos dias seguintes, Clarice passou a reclamar de detalhes. Dizia que a cozinha era pequena, que o banheiro precisava de azulejos novos, que a sala parecia sem graça. Adriano dizia que resolveria tudo, mas pedia paciência. Não é tão simples quanto parece, explicou numa noite, depois de gastar as economias comprando tinta e algumas tábuas para consertar o piso. Clarice respondeu que as amigas moravam em casas muito melhores e que ela não queria ficar para trás. Adriano tentou argumentar dizendo que não podiam comparar suas vidas com a de outras pessoas, mas ela disse que não queria desculpas, queria resultados. Na fazenda, Antônio começou a acompanhar Orlando em reuniões com os peões. Certa manhã, Orlando pediu que ele ficasse ao lado enquanto discutiam a compra de sementes para a próxima safra. Antônio ouviu tudo em silêncio, tentando entender as decisões. Quando saíram, Orlando perguntou o que ele tinha achado. Achei complicado, disse Antônio, mas entendi que cada escolha tem um impacto enorme lá na frente. Orlando assentiu e disse que era exatamente isso que queria que ele aprendesse, porque administrar aquela fazenda não era apenas mandar trabalhar, era pensar meses à frente. Naquela noite, Adriano trouxe mais materiais para casa e disse a Clarice que começaria a pintura no fim de semana. Vai ficar muito melhor, garantiu. Clarice respondeu que não queria apenas paredes bonitas. Queria móveis novos, um jardim, uma área para festas. Adriano passou a mão no rosto, cansado, e disse que faria o que pudesse, mas que o dinheiro estava acabando. Você precisa encontrar um emprego melhor, comentou Clarice, ou nunca vamos ter a vida que eu quero. Adriano respondeu que estava tentando, mas que as coisas não mudavam de um dia para o outro. Enquanto isso, Orlando chamou Antônio para conversar na varanda da sede da fazenda. Disse que via nele alguém que precisava de uma chance para recomeçar e que por isso queria colocá-lo responsável por supervisionar a alimentação dos animais. Antônio perguntou se não era cedo demais, mas Orlando respondeu que preferia dar oportunidade a quem mostrava vontade do que perder tempo com gente preguiçosa. Antônio agradeceu, dizendo que cada dia ali estava ensinando mais do que ele imaginava aprender na vida inteira. Orlando então comentou que sabia que ele tinha filhos e perguntou se não sentia falta de casa. Antônio respirou fundo antes de responder que sentia, mas que algumas separações eram necessárias para que cada um aprendesse seu próprio valor. Orlando concordou e disse que conhecia bem esse sentimento. Na casa de Adriano, as discussões com Clarice começaram a aumentar. Numa tarde, ela disse que não suportava mais viver com goteiras no telhado e sem piso na varanda. Adriano respondeu que estava fazendo o possível, mas Clarice disse que suas amigas tinham maridos que ofereciam muito mais. Eu não sou eles, disse Adriano cansado, e estou tentando construir tudo do zero. Clarice respondeu que talvez ela tivesse escolhido a pessoa errada para começar uma vida. Na fazenda, Orlando pediu que Antônio acompanhasse a próxima negociação para a venda de parte da colheita. Antônio disse que não entendia nada daquilo, mas Orlando respondeu que era observando que se aprendia. Depois da reunião, Antônio comentou que estava impressionado com os valores, que nunca imaginou o tamanho do negócio. Orlando disse que administrar aquela rede de fazendas não era fácil, mas que tudo tinha começado pequeno e que trabalho duro fazia a diferença. Antônio disse que queria chegar a esse ponto, não para ser rico, mas para ter algo pelo qual valesse a pena acordar todos os dias. Orlando sorriu e respondeu que era por isso que estava dando mais responsabilidades a ele. Enquanto isso, Adriano terminou a pintura da sala e chamou Clarice para ver. Perguntou se estava melhor. Clarice olhou em volta e disse que sim, mas que ainda não era o suficiente. Adriano perguntou o que mais ela queria, e ela respondeu que sonhava com uma casa onde não precisasse esperar anos para ver tudo pronto. Adriano sentou-se cansado e disse que não sabia mais o que fazer para agradá-la. Clarice olhou para ele
e disse que talvez o problema fosse esse, que ele tentava, mas nunca conseguia chegar onde ela queria. Naquela mesma noite, Antônio voltou para o alojamento exausto, mas satisfeito. Contou aos peões que agora ajudaria Orlando na parte de organização da fazenda. Um deles comentou que ninguém conseguia a confiança do patrão tão rápido. Antônio apenas respondeu que talvez fosse porque, depois de perder tanto, ele finalmente tinha entendido o valor de começar de novo. Meses se passaram e a vida de Antônio tinha mudado de forma que ele mesmo custava a acreditar. Certo dia, Orlando chamou-o para uma conversa depois do café da manhã na sede da fazenda. Olhou para ele com seriedade e disse: Antônio, eu tenho observado seu trabalho todos esses meses. Você assumiu cada tarefa sem reclamar, aprendeu rápido e mostrou responsabilidade. Quero que seja o novo gerente desta fazenda. Antônio demorou alguns segundos para reagir antes de perguntar se Orlando tinha certeza daquilo. Tenho sim, respondeu Orlando. Você tem perfil para isso, e não quero parar por aqui. Quero que viaje comigo para conhecer as outras propriedades. Vai aprender como tudo funciona, e com o tempo vai me ajudar a administrar toda a rede. Antônio agradeceu emocionado, dizendo que aquela oportunidade era algo que jamais teria imaginado, e prometeu que faria o possível para não decepcionar. As semanas seguintes foram intensas. Orlando levou Antônio para visitar fazendas em outras regiões e mostrou detalhes sobre plantio, criação de gado, logística de transporte e negociação com fornecedores. Durante uma das viagens, Antônio comentou: Eu nunca pensei que fosse aprender tanta coisa nessa altura da vida. Quando cheguei aqui, só queria um canto para não passar fome, e agora estou conhecendo um mundo totalmente novo. Orlando sorriu e respondeu: É assim que começa. Primeiro você trabalha para sobreviver, depois percebe que pode trabalhar para construir algo maior. É isso que quero que você faça daqui para frente. Enquanto Antônio crescia profissionalmente e conquistava o respeito dos funcionários e fornecedores, Adriano via sua vida pessoal desmoronar. Clarice descobriu, por meio de uma vizinha fofoqueira, que a casa onde morava não tinha sido comprada por Adriano, mas sim passada para o nome dele pelo próprio Antônio. No fim da tarde daquele mesmo dia, ela entrou na sala onde Adriano estava e perguntou sem rodeios: É verdade que essa casa não foi você quem comprou, que foi seu pai quem deu tudo pronto? Adriano tentou se explicar, dizendo que não via problema nenhum naquilo, que a casa agora estava no nome dele e que isso era o que importava. Clarice cruzou os braços e respondeu com frieza: Importa para você, não para mim. Eu achei que estava construindo uma vida com alguém independente, que conquistava as coisas sozinho. Agora descubro que você só herdou o que tem. Adriano, irritado, disse que ela não tinha direito de falar assim, que ele estava trabalhando e tentando melhorar as coisas para os dois. Mas Clarice não quis ouvir. Trabalhando? Ironizou ela. Você passa mais tempo tentando consertar essa casa velha do que fazendo algo que realmente mude de vida. Eu não nasci para viver de migalhas. Adriano levantou-se inconformado e perguntou o que exatamente ela queria. Clarice foi direta. Quero alguém que me dê a vida que eu mereço. E não é você. Alguns dias depois, Adriano soube por conhecidos que Clarice estava saindo com um empresário da cidade, um homem mais velho e com muito dinheiro. Quando a encontrou por acaso num café, foi tirar satisfações. Então é verdade? Perguntou, olhando para ela com raiva. Clarice respondeu sem expressão. É verdade. Eu disse que não ia esperar por promessas. Quero uma vida melhor e já encontrei quem possa me oferecer isso. Adriano tentou argumentar, dizendo que ela estava jogando fora tudo o que tinham vivido juntos, mas Clarice apenas disse: Não havia nada para jogar fora, só ilusões. De volta para casa sozinho, Adriano andava pelos cômodos em silêncio. Sentou-se na sala e olhou para as paredes recém-pintadas que meses antes haviam sido motivo de discussão. Lembrou-se de todas as promessas que tinha feito para Clarice e de como agora não havia ninguém para ouvir suas justificativas. Num momento de desespero, ligou para alguns amigos, mas todos estavam ocupados ou deram desculpas para não encontrá-lo. Sem perceber, murmurou para si mesmo: Antes, pelo menos, eu tinha meu pai para conversar.
Enquanto isso, Antônio voltava de mais uma viagem com Orlando. No carro, Orlando disse: Antônio, você tem noção de que hoje organizou praticamente sozinho a negociação daquela safra? Eu só fiquei olhando. Antônio respondeu que estava surpreso com a própria desenvoltura, que nunca tinha se visto fazendo aquilo. Orlando riu e disse: É por isso que eu digo que você é meu braço direito agora. Confio em você como não confio em quase ninguém. Naquela manhã, Antônio saiu cedo com os peões da fazenda para comprar materiais na cidade. Ele estava bem vestido, com a postura confiante de quem tinha conquistado respeito e reconhecimento. No caminhão, os homens riam e conversavam alto, contando histórias sobre as colheitas, as viagens e até sobre as primeiras semanas de Antônio na fazenda, quando ele mal sabia lidar com as ferramentas, e terminava o dia exausto, mas sem reclamar. Antônio ria junto, respondendo a cada brincadeira com paciência e bom humor. E todos notavam como ele tinha mudado desde que chegara ali, abandonado na beira de uma estrada, sem rumo e sem nada. Agora era coordenador de várias propriedades e, ao lado de Orlando, tomava decisões importantes que afetavam centenas de trabalhadores. Quando desceram na cidade e começaram a descarregar os pedidos na loja de materiais, Adriano passava pela calçada e, de repente, parou ao reconhecer a voz do pai. Olhou para dentro e viu Antônio cercado pelos peões, rindo, gesticulando, como se fosse um homem completamente diferente daquele que ele tinha deixado para trás meses antes. Adriano ficou parado por um instante, tentando entender o que estava vendo. Não reconhecia aquele semblante seguro, nem aquela autoridade natural com que todos o escutavam. Adriano entrou na loja e se aproximou, mas antes que pudesse falar, um dos peões notou sua presença e encarou-o de forma séria. Logo os outros pararam de rir, percebendo quem estava ali. A tensão cresceu no ambiente. Adriano, desconfortável, olhou para o pai e perguntou num tom incerto: O que aconteceu com você depois daquele dia? Os peões trocaram olhares hostis e um deles murmurou que não tinha estômago para falar com quem abandona o próprio pai numa estrada. Outro disse que certas coisas não se perdoam e que aquele encontro não era bem-vindo. Antônio ergueu a mão, pedindo silêncio, e disse com firmeza: Chega. Ele é meu filho, e ninguém aqui vai falar com desrespeito. Os peões obedeceram, embora permanecessem sérios e desconfiados. Antônio virou-se para Adriano e disse que saíssem para conversar em particular. Caminharam até um canto mais reservado, onde o barulho da loja ficava distante. Adriano olhou para o chão antes de falar e disse: Eu queria saber o que aconteceu depois que eu fui embora. Antônio respirou fundo e respondeu: Depois que você me deixou naquela estrada, eu andei sem rumo até encontrar uma fazenda. Pedi água, só água, e encontrei Orlando. Ele me deu não apenas água e comida, mas uma chance. Comecei varrendo o chão, cuidando dos animais, depois aprendi a parte administrativa. Viajei com ele e agora ajudo a coordenar todas as fazendas dele. O homem que você está vendo hoje nasceu do abandono daquele dia. Adriano ficou calado, tentando processar as palavras do pai. Depois de um momento disse: Eu terminei com Clarice, quer dizer, ela terminou comigo. Disse que queria mais dinheiro, mais conforto. Acho que ela nunca me amou de verdade. Antônio cruzou os braços e respondeu: Talvez não. Mas esse é o tipo de gente que a vida coloca no nosso caminho para nos ensinar alguma coisa. O problema é se a gente não aprende. Adriano ergueu os olhos e, numa voz mais baixa, disse: Pai, eu sinto muito por aquele dia. Eu estava confuso, com raiva, querendo liberdade. Fiz tudo errado. Antônio assentiu devagar e respondeu: Sim, você fez, mas não adianta pedir desculpas se continua sendo o mesmo homem. Adriano franziu a testa e perguntou o que ele queria dizer. Antônio olhou para ele com seriedade e disse: Quero dizer que não basta falar. A vida exige mudança. Adriano hesitou, coçou a nuca e então disse: Eu preciso de dinheiro, pai. Só um pouco, para conseguir me reorganizar. Antônio fechou os olhos por um momento e respirou fundo, sentindo um peso familiar no peito. Então respondeu: É sempre sobre dinheiro, não é? Mesmo depois de tudo, ainda é só isso que você procura. Adriano tentou explicar. Disse que era apenas para começar de novo.
Mas Antônio interrompeu. Você não entende. Eu já dei tudo o que podia dar, e isso não adiantou. Talvez você precise aprender do jeito mais difícil. Nos dias seguintes, Antônio procurou Orlando e contou sobre o encontro com o filho. Disse que Adriano parecia arrependido, mas que continuava querendo soluções fáceis. Orlando ouviu tudo em silêncio antes de responder. Se ele quiser trabalhar, eu posso dar uma oportunidade, mas será no cargo mais baixo e no serviço mais pesado que temos, sem privilégios. Se ele quiser mudar, vai ter que começar como todos os outros. Antônio concordou e disse, é isso que eu quero, que ele aprenda o valor das coisas. Quando Adriano recebeu a proposta, quase riu achando que era uma humilhação. Mas Antônio disse com firmeza, ou você aceita esse trabalho, ou vai continuar reclamando da vida sem fazer nada para mudá-la. Adriano, sem escolha, decidiu tentar. No primeiro dia na fazenda, os peões o olharam com desprezo. Um deles comentou alto, esse é o rapaz que deixou o próprio pai na estrada. Outro respondeu, veremos quanto tempo aguenta aqui. Adriano ouviu tudo calado enquanto recebia as instruções para limpar os currais, carregar sacos de ração e consertar cercas quebradas. O sol era implacável e, ao final do dia, suas mãos estavam cheias de calos e a camisa encharcada de suor. À noite, exausto, sentou-se sozinho no refeitório até que um dos peões comentou, achei que você não ia voltar amanhã. Adriano levantou os olhos e respondeu, eu vou voltar. Não vou desistir. Os dias seguintes foram igualmente duros. Acordava antes do amanhecer, trabalhava sem descanso e suportava os olhares desconfiados de todos. Alguns faziam piadas, outros apenas observavam, esperando para ver se ele desistiria. Mas Adriano continuou firme. Antônio acompanhava tudo à distância. Certo dia, Orlando comentou, seu filho é teimoso, já teria desistido se fosse como os meus. Antônio perguntou o que ele queria dizer, e Orlando explicou. Meus filhos nunca quiseram saber de trabalho. Nasceram cercados de dinheiro e fugiram de qualquer esforço. Esse rapaz pelo menos está tentando. Antônio olhou para Adriano, que naquele momento carregava baldes de água com passos pesados, e respondeu. Talvez ele esteja finalmente entendendo. Com o passar das semanas, a atitude dos peões começou a mudar. Um deles disse, esse rapaz não fala muito, mas trabalha como qualquer um aqui. Outro respondeu, talvez não seja só um mimado como a gente pensava. Adriano não comentava nada, apenas continuava fazendo sua parte. Numa tarde, depois de um dia especialmente difícil, Orlando chamou Antônio para observar Adriano consertando uma cerca no fim do pasto. Ficaram em silêncio por alguns minutos antes de Orlando dizer, talvez ainda haja salvação para ele. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas ele tem mais coragem que meus próprios filhos. Antônio respondeu, ele errou muito, mas talvez esteja aprendendo do jeito certo agora. O sol começava a se pôr quando Adriano terminou o trabalho e caminhou de volta coberto de poeira, mas sem reclamar. Orlando olhou para Antônio e disse, a vida tem um jeito estranho de ensinar. Às vezes é preciso perder tudo para finalmente entender o valor do que se tem. Talvez esse rapaz ainda tenha um futuro, se continuar assim. Antônio permaneceu calado, observando o filho com uma esperança silenciosa de que, pela primeira vez, Adriano estivesse realmente mudando. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo e, se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.